Esse cidadão aí acha normal o Esporte Clube Corinthians Paulista tá passando por essa porra. Aqui eu tô falando sem clubismo. Como palmeirense eu tô amando essa confusão, quero que o Corinthians se exploda. Agora, o meu amigo corintiano ali deve estar sofrendo. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo, e a gente tá vendo a injustiça que estão fazendo. Paulo, você como palmeirense, isso é verdade? Se você visse Augusto Melo na rua, você agradeceria pelo trabalho dele? Lógico. E agradecer pela destruição do clube. Perfeito, esse cara é um gênio. Explica pra gente, Minato, o que é esse vídeo? Não, pelo amor de Deus, cara. Cara, que esse cara só pode ser um idiota, meu. Não, calma. Não, vou ter que mandar o vídeo do mais idiota do idiota, então. Não, isso... Por favor, Minato, leia o que tá escrito aí, por favor. Eu que mandei isso aí, então, cara. Por favor, leia o que tá escrito pra todo mundo ouvir. Se quiser. Santistas, palmeirenses, são paulinos chegam para mim e falam: parabéns pelo seu trabalho, cara. Na hora que eu vi isso, eu lembrei, eu tive que mandar no grupo do Valete Sports pra gente ter isso aqui, pra eu reagir. Porque o Alexandre, em um dos episódios que eu tava falando sobre a crise no Corinthians, ele fala exatamente isso. Ele fala assim: eu quero que o Augusto Melo fique o máximo de tempo possível no Corinthians. Não quero que entre o Rosalá. Pra mim esse cara é muito bom e não pode entrar no Corinthians. Tem que deixar o Augusto. Ó, eu já falei eu falei aqui também que no grupo que a gente tem no WhatsApp, que o Rosala Santoro, ele fala Lé com Cré. Se ele entrar na presidência do Corinthians, o Corinthians está salvo. Mas tem chance disso acontecer? Tem. Lógico que tem. Bem possível. Ele tem apoio lá dentro. Ele faz parte de um grupo lá que elegeu esse goiaba aí como presidente do Corinthians. Agora, esse cara isso aí só pode ser ironia. Eu vi esse vídeo, ele tá... é irônico. Ele tá, tipo, tomando conta de um estacionamento, né? O estacionamento e um lava-jato, é isso? Um lava-jato, porque ele perdeu tudo, o drama de Augusto Melo. Ele perdeu tudo, o cara nunca teve nada, meu. Ah, cara, mas você deixa de ser presidente do Corinthians de um dia pra noite por causa de uma decisão da justiça, é osso, né? Não foi decisão da justiça, tá louco? Imagina, puxado, nada a ver, ele foi puxado. Meu amigo, ele foi puxado. Desculpa, esse cidadão tá sendo indiciado por formação de quadrilha e outros crimes. O cara tá sendo indiciado por roubo. Ele passou a mão na grana do clube. Bom, vamos assistir o vídeo aí pra... Bota aí, Riso, e depois, que ele mandou. Vamos assistir esse, depois eu quero que vocês assistam o outro, que é do atual presidente do Corinthians. As pessoas vêm aqui, o que elas falam? O tempo todo, né? Muitos não acreditam, Santista, Palmeiras. Bota o fone aí. Bota o fone aí. Manda bala. O que elas falam? O tempo todo, né? Muitos não acreditam, Santista, Palmeirense, São Paulino. Os caras chegam e falam: porra, parabéns pelo seu trabalho, cara. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo, e a gente tá vendo a injustiça que estão fazendo. Paulo, você como palmeirense, isso é verdade? Se você visse Augusto Melo na rua, você agradeceria pelo trabalho dele? Lógico. E agradecer pela destruição do clube. Perfeito, esse cara é um gênio. Não, esse cara, assim, ele é tão fora da casinha, ele é tão paranoico, que ele parece acreditar nisso, cara. Ele parece acreditar e ele fala assim, com uma tranquilidade, que palmeirenses, santistas, são paulinos, ou seja, os maiores rivais do Corinthians estão parabenizando ele pelo trabalho de merda que ele fez, e ele acredita, ele fala isso numa entrevista de forma tranquila, tranquilíssima. E o pior é que é o presidente que aumentou em 800 milhões a dívida do clube. Onde que esse cara vive? Desculpa. No estacionamento que ele toca, né? Não. Que foi o que restou pra ele. Olha, eu vou te falar. Eu tenho pena de gente assim. Porque vive numa realidade paralela do mundo que nós vivemos aqui. Uma empresa que tem um prejuízo, qualquer empresa que tenha um prejuízo de 800 milhões, o presidente estava no olho da rua. E esse cidadão aí acha normal o Esporte Clube Corinthians Paulista tá passando por essa porra. Aqui eu tô falando sem clubismo. Como palmeirense eu tô amando essa confusão, quero que o Corinthians se exploda. Agora, o meu amigo corintiano ali deve estar sofrendo. Ou você não tá? Pelo amor de Deus, assim, mas assim, desse cara, Paulo, aí que tá, eu não espero nada, cara. Sendo bem sincero, do Augusto eu não espero nada.
Quem tem que ser cobrado são os membros da oposição, que pra tirar a renovação e transparência, que eu concordo, tinha que tirar mesmo, tá? O pessoal do Andrés, do Duílio, tinha que sair mesmo, já tava na hora. Agora, assim, dentro ali do clube não tinha ninguém melhor pra vocês conseguirem ali aglutinar forças pra eleger alguém. O melhor que tinha ali disponível era o Augusto Melo. Não é possível, cara, não é possível. E o vice do Augusto Melo, que assumiu agora, que é o Stabile, Osmar Stabile, coloca pra mim, Riso, por favor, o vídeo que ele fez da campanha dele, pelo amor de Deus. Apenas apreciem, tá? Onde está esse vídeo? Desculpa. Eu Tá coloquei no grupo aí. Apenas é uma... Nossa, Você viu esse vídeo? Eu não conheço esse vídeo. Bota o fone. Vai, manda bala. Estabilizar, eu gosto muito desses trocadilhos. Ah, estabilizar. Estabilizar, entendeu? Mãos limpas. Ele acha que ele é o Agente 86, Puta, entende? eu tava lembrando disso. Mas é isso, é uma paródia do Agente 86. E aí o cara fez esse vídeo e colocou na campanha dele, como se assim, caramba, eu tive a sacada do ano. Ele aqui. é o Agente 86, e quem é o 99 dele? Sei lá, deve ser a Leila Pereira. Mas o cara é um retardado. Preciso falar alguma coisa? Mas ele vai continuar na presidência ou é provisório? Vai acontecer aí, né? É que vai ter a votação de fato do impeachment do Corinthians, né? Porque no momento o que aconteceu foi o Augusto ele foi afastado pelo Conselho Deliberativo, mas quem pode de fato definir o impeachment são os sócios, né? Tal qual acontece no Congresso Nacional, você tem a abertura do processo pela Câmara e o afastamento de fato pelo Senado, né? No Clube Associativo do Corinthians não é diferente. Então você tem um afastamento provisório por parte do Conselho Deliberativo, que é seguido de uma votação que vai ser feita agora em agosto pelos sócios para definir se o Augusto de fato vai sofrer o impeachment ou não, né? Então assim, o Stabile ele está de forma provisória. Uma vez aprovado o impeachment pelos sócios, você tem uma nova eleição indireta. Ou seja, apenas os membros do Conselho Deliberativo Então, mas- que podem votar. E é aí que está a chance do Rosalá Santoro. Mas me tira uma dúvida. Posso estar falando uma besteira. Eu acho que eu ouvi em algum canal da internet falando que o Stabile ele tem um tempo para convocar essa nova eleição indireta. Já foi convocado. É ele que faz a convocação? Não, ou eu é acredito que seja o Conselho Deliberativo. Eu faço Porque outra... Romeu Tuma porque Júnior. a pessoa que... Eu não lembro qual foi o canal, era um canal corintiano, falando que ele podia ficar lá, demorar para chamar a eleição e ficar lá governando. Em definitivo, não. Eu faço outra pergunta, Minato. O Corinthians é o time que mais se beneficia com essa parada para o Mundial? Por causa dessa estabilidade política? Cara, Dá tempo nesses 30 dias de ter eleição, um novo presidente assumir, colocar ali na casa e recomeçar? Não, isso não, porque assim, esses 30 dias, a gente tá falando, né, só pra você ter a votação do impeachment. Não tô falando da votação de uma nova eleição. Então, em agosto, acho que tá pra 9 de agosto, se eu não me engano, vai ser a data do impeachment, da votação do impeachment, que ou reconduz o Augusto Melo pra presidência do clube, ou afasta ele de forma definitiva. E aí, a partir disso, você vai ter que marcar uma nova eleição, aí tem que ter um tempo para uma campanha eleitoral. Então, assim, 30 dias não é nada. A gente só vai ter um novo presidente de fato do clube, né? Uma vez aprovado o impeachment. Cara, a gente tá falando de setembro. Nossa. Então, assim, o clube vai sofrer bastante. E eu vou te dar uma informação que essa eu também vi e li. Todo mundo aí o Augusto, o Stabile, todos eles faziam parte da mesma panela, que é dessa renovação e como é que é o nome? Transparência. Todos eles fizeram parte desse negócio. E no meio do processo foram se desgarrando. Mas a origem é essa porcaria desse grupelho aí. Eu não sei se entrar qualquer outra pessoa que não seja o Rosalá Santoro,
vai resolver o problema do Corinthians. Você acha que tem chance de dar merda na eleição? Porradaria, Não. fraude? Não, isso com certeza. Polícia. Eu acho que o que mais tem chance de acontecer mesmo, Pira, é judicializar, né? E aí começar a ter interferência de fora no clube. Aí você não tem segurança jurídica interna, né? Você assina o contrato com o cara, só que você não sabe se esse cara é presidente de fato, né? O próprio mas Augusto está questionando o processo dele, porque ele afirma que o presidente do Conselho Deliberativo em si estava afastado, e que não poderia ter conduzido o processo de impeachment, entendeu? Então, assim, se a justiça entender dessa forma, o que eu acho muito difícil, porque os argumentos do Augusto são muito fracos, né? Mas se isso acontecer também, você tem chance de ser judicializado e, aí quando vai pra Nossa, justiça, que não briga. sabe. E você acha que pode entrar um interventor? Se houver uma confusão? Não, isso não. A não ser Não? que algum dos gestores lá declare moratória, né? Ó, dos Entre que... recuperação judicial, perdão. Esse cara mais sério, tem alguma chance dele puxar o assunto Corinthians-SAF? Cara, difícil, muito difícil, porque assim, nesse momento, primeiro não, né? Porque ele dependeria justamente do voto dos conselheiros, e os conselheiros não têm interesse em perder A mamata. a Ó, mamata. eu li, isso aí eu li que há um tempo atrás não se falava em SAF no Corinthians, no clube associativo. Hoje já se fala em SAF, mas não a SAF pura. O clube associativo sair e entrar a SAF. Vender parte do clube para um investidor. E aí a pergunta que faziam era o seguinte: quem é o maluco, um investidor Que vai... que iria colocar lá Aportar. aportar dinheiro Também acho. e ficar na Assim, mão desses o Corinthians bandidos. é um puta produto, assim, é um puta investimento. Se o dono tivesse 51% das ações, né? Não, 49 mas não faz o menor sentido. Mas é que assim, gente, a lei de SAFs no Brasil não prevê essa possibilidade, né? Dessa que vocês estão falando. Do quê? De um investidor entrar lá, mas o controle continuar com Lógico o que clube. prevê. Prevê, o Fortaleza Lógico. fez isso. Lógico que Não. prevê. Na SAF você separa o que é futebol do clube não, associativo. não. O que a gente É tá isso? falando, a É. gente tá falando é o seguinte: há uma separação do clube associativo Isso. Pra SAF. pra Pro SAF. departamento de futebol. Só que o dono da SAF pode Ser a associação. pode ser o clube Então, associativo. a associação pode continuar com 51% e vender os 49% Então, para por exemplo, Certo. pro o investidor. Fortaleza que o Pirajá falou, Sim, fez isso. Ele fez isso. O Marcelo alguma coisa que Paz. ele é o presidente da SAF. Sim. E para tirá-lo lá tem que pagar uma fortuna. O presidente do Fluminense Também tá indo ele nesse quer modelo. transformar o Fluminense numa SAF, desde que ele vire o presidente da SAF. E para tirá-lo também tem que pagar uma fortuna. Então esse modelo existe. Não, sim, mas não tá Mas em a cogitação. pergunta é- Acho que a própria ideia de SAF no Corinthians não tá em cogitação hoje. Não, mas Infelizmente. tá? sou a eu favor. vi isso aí, foi na Rádio Bandeirantes, que no corredor já se fala, mas Eu é duvido. vender uma SAF igual que tem no Do Bayer, Bayer, né? que vende uma parte minoritária. E uma outra proposta que foi falado lá na rádio era que vender 49% para os sócios. Cada um colocasse lá um valor. Sócio torcedor ou sócio? Sócio torcedor, mas era um título para o CPF. Não Então, vai o mudar cara- nada, cara. Então, o cara ia ter 1%. Se Mas for eles sócio, vai continuar o que tá hoje. Mas eles iam arrecadar dinheiro, né? Para pagar parte da dívida. Porque Paulo, porque eu você vai vender esse título a quanto, cara, pra pagar parte da dívida? não sei, eu tô vendendo o peixe que eu vi. Cara, Se é factível ou não, é outros 500, né? o que pode ser feito no modelo que seria interessante pro Corinthians é o cara entra com um aporte, pega 30% e a associação, enquanto dona dos outros 70%, passa uma porcentagem ou toda a arena pra SAF do Corinthians. Aí o investidor teria a arena do Corinthians. Entendeu? Eu entendi, mas o especialista em finanças do futebol é o César Grafietti. Ele tem um programa e ele vai em outros programas e ele fala. E ele fez um programa só sobre o Corinthians e ele falava o seguinte: o Corinthians, para pagar a dívida dele, ele tem que destinar de 20% a 25% do valor, do faturamento do Corinthians para pagar dívidas.
Isso quer dizer o quê? Se o Corinthians fatura 100 mil. um bi 100, um bi 200, estamos falando de 300, 350 milhões todo ano para pagar as dívidas. Aí você consegue alongar essas dívidas, porque com dinheiro na mão, você chega no teu credor e fala, olha, tô com dinheiro aqui, eu te pago à vista, me dá um desconto. Se o cara falar não, você dá o calote no cara, você volta lá pro fim da fila, esse credor. E o credor vai querer o dinheiro, porque a juros de 15%, o cara recebe um pouco menor, um valor menor, põe numa aplicação financeira e volta a pedalar. Mas Então, assim, o Corinthians- eu acho que o Corinthians seria um ativo interessante, apesar disso. O Corinthians não precisa virar SAF, porque ele é o que eu falei pra vocês num outro programa aqui. Existem 4 clubes no Brasil que faturam acima de 800 milhões. O Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo. Esses clubes, teoricamente, não precisam virar SAF. Agora, se no futebol brasileiro todos os outros clubes virarem SAF, e SAFs estilo a do Bahia, que o dono tem um bolso infinito, aí esses clubes vão ter que virar SAF, porque aí a competição fica desigual. Esse é o... É difícil, né? Se pegar o modelo da Espanha, por exemplo, os dois maiores não são SAF. Sim. Né? O Real e o Barcelona. O Barcelona, né? Ainda porque são eles não clubes precisam, né? associativos. Só que esse é o ponto. mas os outros clubes da Espanha não têm um nível de torcida que tem os clubes brasileiros. Se você pegar aí Nenhum clube espanhol tem o nível de torcida do Bahia, por exemplo. O Bahia, você pode falar o que for do Bahia. Ah, não é grande nacional, mas é um grande regional. Mas tem uma torcida E que tem com potencial de exploração e eu financeira vi gigantíssimo. uma pesquisa que acho que o torcedor do Bahia é quase 70% do estado. É o maior clube do estado. Pô, a Bahia não é estado Na Espanha não pequeno. tem isso. Eu acho que o único time que eu acho que equivale ao Bahia em torcida é Atlético? o Real Madrid, o Não, Barcelona. Considerando. Mas aí você tá colocando em proporção. É, né? Em proporção. Não, eu tô falando absoluto, de gente, não tô tem que falando de ver- grana. Sim, tem que ver a proporção que isso equivale lá na Espanha, né? Mas enfim, Corinthians vai falir? Não, o Corinthians vai fazer isso. Pode ficar tranquilo. Vai quanto virar a isso. portuguesa? Jamais, jamais. Faturamento é muito grande, potencial de arrecadação do Corinthians é muito grande. Assim que entrar um gestor lá minimamente responsável, o que foi que aconteceu no Flamengo, né? Com o Bandeira de Mello, eu nem mas- acho que o Bandeira tenha sido essa revolução toda que a galera fala, do tipo assim, nossa, enxugou as contas de uma forma que não contratava ninguém. Pô, peraí, meu, o Flamengo contratou lá o Leandro Damião, Sim. contratou Paulo Guerreiro, que o Corinthians, no seu melhor momento ali da história, né? Não preferiu não continuar pagando, porque tava pedindo muito dinheiro. O Flamengo do Bandeira foi lá e Foi lá e contratou. contratou. Leandro Damião, caríssimo, foi lá e contratou. E assim, ele ainda assim conseguiu arrumar a casa, ganhou uma Ganhou a copinha do Copa do Brasil. Brasil.